A liberdade é esse espaço que se abre quando não há mais limitação. Assim, a liberdade consiste em olhar sem estas restrições do pensamento. Nós temos uma forma de viver a experiência em restrição. Então, não há liberdade. Porque internamente, psicologicamente, nesta forma de sentir sobre a vida, de sentir sobre nós mesmos, de sentir sobre o outro, nós temos uma maneira muito peculiar de lidar com a experiência, que é a partir do experimentador. Quem é esse experimentador? Esse experimentador é a pessoa, sou eu. Quando eu converso com você, eu não estou lidando com a verdade sobre você, presente aqui, nesse encontro. Estou lidando com uma imagem ou imaginação que eu tenho sobre você presente aqui, neste momento. Repare o quanto nós precisamos estudar isso, investigar isso, porque é isso que nos mantém sem liberdade. Meu contato com você é com base naquilo que eu tenho como conclusão, julgamento, comparação e avaliação sobre você e você sobre mim. Nós não sabemos o que é a vida fluindo, acontecendo em liberdade, porque estamos sempre presos. Não existe esse fluir, porque estamos como que ancorados, presos dentro de uma estrutura fixa de construção ideológica. É a estrutura das imagens, das crenças, das opiniões, das ideias que tenho sobre a pessoa que eu acredito ser, nesse contexto das relações. O que nós estamos aqui com você, investigando a cada encontro e apontando a cada momento, nós investigamos e apontamos. Investigamos a cada encontro, apontamos dentro de cada momento em que nós nos encontramos para um espaço onde está presente a liberdade. Mas é um espaço desconhecido da pessoa, deste eu, deste ego. A boa e velha pergunta como encontrar Deus ou como encontrar a felicidade, ela aponta para algo fora desta limitação, desta condição psicológica de prisão em que nós nos encontramos como pessoas. Portanto, como posso ter esse encontro com Deus? Como posso ter esse encontro com a felicidade? Nós temos procurado a felicidade. Nós temos procurado Deus. Quando nos dedicamos nesta procura ou busca pela verdade. Abrindo aqui um parênteses, não é tão comum isso, porque para a maioria das pessoas, elas estão em um estado de contentamento, descontentes, como elas se encontram. Estamos dizendo é que elas não são felizes
como estão, mas acreditam que não existe nada além. Então elas estão como que conformadas, mas há um número de pessoas que têm se perguntado: será que não existe algo além desta vida? Será que a realidade de Deus, ao se revelar na minha vida, não será possível que essa realidade opere uma mudança, uma transformação? Ou algumas perguntam: será possível ter um encontro com a felicidade para irmos além deste padrão em que estou vivendo nesse momento? Então, há sim uma procura por algo além desta condição. Ao menos é assim para alguns. Tem para mim que essas falas aqui, elas são dirigidas a você, que está nesta busca, nesta procura, que já percebeu que se manter conformado a esta condição comum a todos, isso não é o ideal. Então você tem se perguntado como encontrar a felicidade, como encontrar Deus. Mas aqui nos deparamos também com uma dificuldade. É que o que temos como Deus é uma imagem presente em nós, que a religião organizada nos deu. Então nós temos uma crença desse encontro com Deus, daquilo que imaginamos ser Deus. Como também temos da cultura, da sociedade, a ideia da possibilidade de um encontro com a felicidade. Mas é algo que também nós temos projetado, imaginado, idealizado, como sendo a felicidade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre a felicidade. Aqui o desafio é escutar, e escutar requer uma atenção para acompanhar essa fala, sem discordar dela de imediato. E também sem a necessidade de concordar com tudo que estamos dizendo aqui. Mas tendo esta habilidade de escutar, para observar, para ficar ciente. Porque é possível que o que estejamos dizendo aqui, o que está sendo colocado aqui, o que temos dito, estamos dizendo, tenha uma base real. Isso requer da sua parte que você escute com essa atenção, com essa prontidão para investigar. Portanto, aonde é que Deus se encontra? Aonde é que a felicidade se encontra? Será lá aonde suspeitamos, imaginamos, acreditamos que Ele esteja? Que ela, a felicidade, também esteja? Ou será que esse contato com a vida, neste instante, neste momento, exatamente como ela é, sem concordar ou discordar dela, sem aceitar ou rejeitar ela como se mostra, aprendendo a olhar para ela, sem os caprichos de uma pessoa, sem a sugestão, a crença de uma identidade que se vê presente na experiência. Será que nesse encontro será possível termos uma visão daquilo que aqui está presente? E será isso que aqui presente se encontra? Não será isso aquilo que, de fato, precisamos encontrar?
É isso que estamos dizendo aqui. Sim, há algo presente aqui. Esse algo não faz parte do modelo da mente que nós temos. Não faz parte do modelo do pensamento que nós temos presente e reconhecemos em nós. Aquilo que aqui está presente é a realidade suprema. Deus não é algo lá, aonde ele será encontrado, como nós imaginamos. A realidade de Deus é aqui e agora, onde está presente a vida, onde está presente a felicidade. Posso me aproximar disso? Ter uma aproximação, sim. Mas alguém se aproximando? Não. Não se trata desse eu se aproximando da realidade presente aqui. Se trata da investigação da natureza desse eu. Assim, a pergunta é quem eu sou aqui? Quem sou eu neste momento? Isso é aprender sobre si mesmo. Isso é estudar a si próprio. Isso é descobrir como observar as próprias reações. Aprender sobre o autoconhecimento. É descobrir como aprender sobre si mesmo. Isso revela algo além desse mim, desse eu. Naturalmente, além destas crenças, Deus para todos nós é um conceito. A não ser que a realidade esteja presente, se revelando fora da mente, e, portanto, fora do pensamento, isso continuará assim, apenas sendo um conceito, uma imagem, uma ideia, algo que nos foi dado pela religião. Você nasceu em determinado país, dentro de uma certa cultura. A sua cultura, a sua educação, a sua formação de família lhe deu a crença sobre Deus, a crença sobre o que é ser feliz. Esse é o padrão da mente em nós, programada a sentir, a pensar e afirmar suas conclusões, suas sugestões, suas ideias. E nós estamos vivendo nisso, nesse padrão, nesse formato de sentir. Esse é o nosso condicionamento egóico, condicionamento mental. Descobrir a verdade sobre si mesmo é descartar a ilusão desse alguém. É descartar a ideia, o pensamento, a crença, a conclusão, a forma de pensar e sentir sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a vida. Portanto, é diante de uma mente nova, livre de condicionamento. Então, se revela algo fora da pessoa. Fora e além de tudo isso. Esse é o fim para esse condicionamento. Há uma forma de lidar com a vida, de lidar com o outro, de lidar com nós mesmos. Em amor, em Deus, em felicidade. Isso requer a liberação deste eu, deste ego, deste sentimento, pensamento. Eu mesmo sinto assim, penso assim, acredito assim. Espero que seja assim. Tudo isso desaparece quando temos a ciência de Deus, que é a ciência da vida, que é a ciência da felicidade.
Assim, aquilo que aqui, com você, nós estamos trabalhando, é o fim deste cérebro condicionado, desta mente condicionada. Quando você olha para um objeto, você tem o nome dele, você tem o conhecimento dele, você tem, por ter o nome e o conhecimento, naturalmente, uma associação de recordação, de registro de memória daquele objeto. Assim, o nosso contato com a vida está acontecendo neste formato. Seja o contato com objetos inanimados ou com seres animados, animais, pessoas. Nós trazemos em nós um reconhecimento de memória, de lembrança, de percepções. Assim, nós temos o percebedor percebendo. Percebendo aquilo do qual tem ciência, tem consciência, se lembra, se recorda. Porque tem o nome, tem a memória, tem a história. O que nós estamos examinando aqui com você e sinalizando sempre nesses encontros é a possibilidade de um cérebro livre de associações, de registros, de memórias. É quando você, nesse olhar para ele ou ela, para este ou aquele objeto, fica apenas com o olhar, sem a necessidade de nomear para si mesmo, de classificar para si próprio, de gostar ou não gostar daquilo. Então, o cérebro funciona de uma forma diferente quando ele olha sem passado, porque o seu olhar sem o passado é o perceber, sem o percebedor. É o olhar sem o observador. É quando, de fato, estamos em um contato com o momento presente como ele é. Não é o momento presente entre o que foi e o que será. O momento presente entre o que foi e o que será é o momento da mente. Então, há milênios, seguindo o mesmo modelo ou padrão de cultura em que fomos educados, ensinados a viver, nós estamos constantemente cultivando esse modelo de mente que tem esse presente com base no passado e o futuro com base no presente. Então, o futuro é a continuação do presente modificado. E o presente é o passado, se reafirmando e se modificando para o futuro. É assim que nós estamos lidando com a vida. É assim que estamos lidando com o outro. É assim que esse eu, a pessoa que eu sou, tem se estabelecido na vida. Isso é uma completa alienação da vida, como de fato ela é, quando o presente está aqui. E não esse presente com base no pensamento, que se situa entre o passado e o futuro. Faz algum sentido? Se posso olhar para você como pela primeira vez, com olhos que não carregam o passado, posso ter um encontro com você, tendo ciência da verdade sobre você. Não mais da ideia que eu tenho sobre você. Repare que isso é inteiramente diferente do que nós temos vivenciado, experimentado, a partir desse que vivencia.
a partir desse experimentador. É um contato livre do eu, livre do ego. Portanto, como encontrar Deus? Aprendendo sobre si mesmo. É nesse aprender sobre si mesmo que há o descarte desse mim, desta necessidade, desse modelo de mente que se situa nesse presente porque veio do passado, que se projeta para o futuro. Reparem, nesse projeto está também encontrar Deus. Mas de que Deus a mente está tratando? Qual é a base dessa ideia? Assim projetamos Deus, como projetamos a felicidade. Observe como se torna fundamental aqui nós compreendermos a beleza do fim para o experimentador. Porque é ele o elemento aqui, que vem do passado, porque experimentou esse ou aquele objeto. O contato com essa ou aquela pessoa está trazendo de volta esta lembrança, esta recordação. Essa é a vida do experimentador. Portanto, o que é esse encontro com Deus? Na pergunta como encontrar Deus, como encontrar a felicidade? O que é esse encontro com a felicidade? É um encontro com a vida. Não há tal coisa como a vida, Deus, felicidade, separada. Deus é a realidade da vida. A vida é a felicidade de ser. Evidente que isso não é para a pessoa. Não há pessoa real nesta operação, nesse quadro. A pessoa é uma imaginação, é uma ficção, é um projeto idealizado pelo pensamento. Repare que coisa extraordinária nós temos aqui. A possibilidade de compreender que não existe alguém aí como uma pessoa. E mais ainda, essa pessoa que se vê presente aí como alguém é a base de todos os problemas para ela mesma. Colocando de uma outra forma, você é, como uma pessoa, um problema. No entanto, a realidade deste ser, que é você em sua natureza real, aí não há qualquer pessoa. Essa é a presença desse encontro com Deus. Essa é a presença desse encontro com a felicidade. Isso requer autoconhecimento. Isso requer a ciência da meditação. Quando aprendemos o que é meditação, descobrimos que nela está presente o momento se revelando sem o pensador, sem o experimentador, sem o eu. Não existe nada mais importante na vida do que assumir a verdade. E assumir a verdade é assumir seu natural estado de ser, que é meditação. Não se trata de alguém meditando. A verdade da meditação é a real meditação na prática. Não é a prática da meditação para alguém. É a meditação na prática. E não há alguém quando a meditação está. É o seu natural estado de ser, fluindo com o momento, respondendo à vida como ela acontece. Não mais com as imagens, com as memórias, com as lembranças, com todo esse reconhecimento que vem do passado, deste
reconhecedor, que é o eu. Isso não invalida o fato de que você continuará tendo perfeita lembrança do próprio nome e do nome dele ou dela, perfeita lembrança do endereço de sua casa, ou de todo o conhecimento técnico, prático, que são também memórias e lembranças que estão registradas aí neste cérebro. Mas você não terá mais esse modelo do pensar psicológico, do pensamento, que alimenta esta qualidade de memória egocêntrica, que é a memória do eu. É o que estamos aqui com você trabalhando nesses encontros online nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. É uma oportunidade de estarmos trabalhando isso. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros online. Então nós temos aqui o nosso WhatsApp. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando vocês vêm a esses encontros, falo com vocês sobre a realidade, sobre a felicidade. Isso é algo real, quando o pensamento não está mais presente, quando a experiência do passado já não interfere nessas relações. Então, a sua relação com as pessoas, a partir dessa alegria, é uma relação em paz,